do 3 até o 12. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículos de 3 até o versículo 12. O tema que eu escolhi para a gente desenvolver hoje à noite é como superar as adversidades, porque eu tenho certeza que cada um de nós hoje à noite aqui tem uma adversidade. Talvez a sua adversidade não seja tão grande como a minha, ou talvez a minha adversidade não seja tão grande como a sua, mas todos nós passamos por adversidades. A verdade é que a Bíblia não tem um programa que diz assim, olha, 3 passos e você vai vencer a adversidade. 4 ideias para você superar e... Talvez a melhor frase que eu poderia ter escolhido é como lidar com as adversidades, não vencê-las, porque nem sempre a gente vai vencer as adversidades, mas a gente tem que saber lidar com elas. E eu creio que é justamente isso que Pedro está fazendo nessa noite conosco. Ele está nos chamando para olhar para as nossas adversidades e aprender a lidar com elas, porque foi isso que ele fez com os cristãos dispersos, que naquela época estavam passando por muitas provações, todo tipo ele fala de provação. Então, inicialmente, eu quero fazer uma brincadeira com você, uma autoavaliação. Que nota você daria para você mesmo, levando em consideração sua felicidade e satisfação nessa noite? Se você for levar em consideração hoje a Elza, qual é o seu grau de felicidade, qual é o seu grau de satisfação, de 1 a 10? Que nota você daria para você? 7. Pensa aí, que nota? Vou te ajudar um pouco mais. Porque muitas vezes a gente acha que se alguma coisa acontecesse na minha vida, aí eu seria mais feliz, não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Não, mas se acontecesse isso, ou se tirasse aquilo da minha vida, provavelmente eu seria mais satisfeito. Então pensa nessa frase e completa ela aí no seu coração. Eu seria feliz, ou mais feliz. Eu seria mais satisfeito se... Não é assim que a gente pensa, seu Luiz, muitas vezes? Se não fosse esse problema, aí com certeza eu seria muito mais feliz do que eu sou hoje à noite. Não é, Marcos? A gente tem essa ideia muitas vezes. Eu li um livreto muito legal, o livro chama Floresça Onde Você Está, e na ficha técnica do livro trouxe essa frase, esse parágrafo que eu achei muito interessante. Diz assim, olha, não é o lugar e nem são as circunstâncias o que torna alguém feliz e satisfeito, é a pessoa que faz o lugar. Se você acha que sua vida vai melhorar, bastando para isso, que suas circunstâncias mudem, está enganado. Você pode florescer onde está plantado, aí mesmo onde você está, você poderá encontrar milhares de oportunidades para se tornar a pessoa que deseja ser. Então veja, muitas vezes nós estamos focando no lugar errado, a gente quer que as coisas mudem para a gente ser feliz, porque nós achamos que felicidade e satisfação é algo que está fora. Então se as circunstâncias mudam e ficam positivas, aí eu serei feliz. Mas esse pensamento é o pensamento das pessoas que não têm Deus na vida delas. Por isso Pedro, quando ele escreve essa carta, ele está chamando os cristãos que estão dispersos, que foram esparramados pelo império, porque estão sendo perseguidos por causa da sua fé, a ter uma ótica diferente, a ter uma perspectiva diferente. Eu quero contar uma história para vocês que eu acho bem interessante. Essa história é verídica, fala de uma jovem recém-casada. Ela se casou com um militar nos Estados Unidos, e logo que eles se casaram, eles tiveram que mudar para a base, era num deserto. Ele iria fazer uma espécie de um treinamento, porque ele seria enviado para a guerra. E ela, logo na lua de mel, passando a lua de mel, teve que ir para essa base, e aqueles dias de treinamento do marido, ela levou de boa, porque ele estava ali presente com ela, e tudo corria bem, recém-casados. Mas aí chegou o dia daquele homem ser enviado para o Iraque, para a guerra dos Estados Unidos.
E aquela jovem começou a entrar em depressão. A vida começou a ficar meio sem tom, né? meio sem graça. Morando na base, era um lugar de deserto, não tinha muitos vizinhos perto. E ela então pegou a carta, uma caneta, um lápis, uma caneta lá, uma folha, e começou a escrever para a mamãe dela, reclamando da vida, dizendo: olha, eu vou chutar o balde, não estou aguentando mais não, essa vida aqui na base, sozinha, tá doido, ninguém merece isso. Colocou a carta no correio, e dentro de um certo tempo, o correio trouxe uma carta para ela, e eu achei muito interessante, porque a carta não era muito grande não. A carta dizia o seguinte: 2 homens olhavam através das grades da prisão, um via a lama, o outro as estrelas. Mamãe. Só isso. Está mais para um telegrama do que para uma carta, né? Mas aquela jovem começou a pensar assim: puxa vida, como serão as estrelas aqui à noite? Ela nunca tinha saído de casa. Será que existem vizinhos aqui perto da base militar? E aquela jovem, então, a partir do dia seguinte, ela saiu da sua prisão, ela saiu da sua visão, e ela descobriu que ali naquele deserto, onde havia a base militar dos Estados Unidos, no passado, havia sido um lago muito grande, e ela fez amizade com os indígenas que ainda moravam ali, em especial com um garoto indígena que a acompanhou durante vários momentos, visitando outros lugares. E ela começou a tomar nota de tudo aquilo que ela estava aprendendo. E ela nem percebeu o tempo passar, quando então o seu marido regressou do Iraque, e os dois então puderam voltar para os Estados Unidos. Com base em tudo aquilo que ela tomou de anotações, durante aquele tempo, ela escreveu um livro, e aquele livro, meus queridos, se tornou um best-seller nos Estados Unidos. O que aconteceu com essa mulher? Foi simplesmente uma mudança de visão. Ela deixou de olhar para a lama e olhou para as estrelas. Então, como lidar com as circunstâncias adversas na nossa vida? Eu creio que é isso que Pedro quer ensinar para nós hoje à noite. Quando eu falo Pedro, na verdade é Deus, porque Pedro, ele redigiu aquilo que Deus mandou ele escrever. Então, como que nós podemos lidar com essas adversidades da nossa vida? Eu creio que quando o cristão ele focaliza sua atenção nas bênçãos da salvação, ele encontra muitos motivos para louvar a Deus. Entenderam isso? Quando nós focalizamos, quando nós olhamos para as bênçãos da salvação que não podem ser mudadas, porque elas são garantidas, elas são dadas por um Deus que não pode mentir, que nenhuma circunstância pode mudar essas bênçãos da salvação. Quando nós focalizamos nas bênçãos da salvação, aí você encontra motivos para louvar a Deus. Então hoje à noite, eu quero compartilhar com você 6 razões que você pode ter nesse texto, de 3 até o 12, razões muito objetivas, muito claras, que eu e você podemos focalizar para louvar a Deus. Aí sim, nós vamos lidar bem com as adversidades da nossa vida. Amém? Vamos aprender isso junto comigo? Então, vamos falar comigo? Tire os olhos da lama. Isso, você precisa tirar os olhos da lama. Aquela jovem estava olhando para a lama. Graças a Deus que a mamãe foi tão sábia, né? Deu um puxão de orelha assim, muito tranquilo na filha. E ela entendeu esse puxão de orelha. Eu creio que Pedro está fazendo isso conosco hoje. Tire os olhos da lama. Tire os olhos da adversidade. Vamos olhar para as estrelas. Quais são essas estrelas que eu quero compartilhar com você? Primeiro, tire os olhos da lama, porque você foi convocado para louvar a Deus. Olha, nesse mundo de quase 7 bilhões de pessoas, você é alguém especial para Deus. É isso que Pedro quer encorajar os cristãos. Eles estavam dispersos, eles estavam sendo perseguidos, eles não tinham nenhum valor no Império Romano, mas Pedro queria que eles soubessem disso. Você é especial. No meio desses 7 bilhões de pessoas, você é especial, porque Deus chamou você para louvá-lo. Olha como que ele começa o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então preste muita atenção. Bendito é uma palavra eulogetos, que significa elogiar, falar bem, louvar alguém, mostrando que a divindade é digna de todo o nosso compromisso. Só Deus é louvável, só Deus é digno de reconhecimento. Nós encontramos essa expressão em vários outros momentos nas Escrituras. Louvado seja Deus. Mas não é qualquer Deus. Eu acho interessante isso. Minha esposa estava assistindo um filme ali em casa e eu já tinha notado isso, não foi porque ela estava assistindo o filme, não. Eu falei para ela brincando, eu vou meter o pau nesse filme lá no culto hoje à noite. Ela falou, não faz isso não, o filme está tão bom. Mas eu não sei se você já leu o livro, ou quer assistir, ou já assistiu o filme chamado A Cabana. Esse livro foi escrito por um homem, e já vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo todo. E agora então eles fizeram um filme, está sendo também um sucesso, muita gente está assistindo. Não estou dizendo que você não deva ler o livro, nem assistir o filme, mas eu chamo a sua atenção para o fato de que há uma nova proposta, há uma nova roupagem que tenta apresentar a divindade. Uma vez na faculdade eu bati boca com um homem, porque ele disse que Deus pode ser mulher, pode ser homem. Eu falei, epa meu amigo, está errado, essa teologia surgiu lá na Inglaterra. Inclusive eles reescreveram uma Bíblia em que Deus não é chamado nem de ele e nem de ela. Pode ser qualquer coisa. E esse filme, o livro e o filme agora A Cabana, apresenta Deus, a Trindade, de uma maneira totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta. Para começar, o pai não é pai, é mãe, é uma mulher. Então é só esse cuidado que eu quero que você tenha, se você já leu o livro ou vai ler, ou se você vai assistir o filme, porque é uma tentativa de demover, de destruir, de desconstruir a nossa visão bíblica sobre a Trindade. Olha como que Deus quer ser reconhecido por nós. Bendito seja o Deus e mãe de nosso Senhor Jesus. É isso? Não. Jesus nos ensinou que há um Deus Pai. Por isso quando os discípulos chegaram para ele, ele falou assim, Senhor, ensina-nos a orar. Como que ele começou? Pai nosso. Ah, então Deus é machista. Gente, essa ideia de machismo, isso é dos homens. Deus, Ele é o Criador e Senhor de todas as coisas. Ele quis ser conhecido como Pai. Nós precisamos simplesmente obedecê-lo e chamá-lo de Pai. Pai nosso. Onde que está o nosso Pai? Nos céus. E agora, algo interessante nesse início. Bendito seja o Deus e Pai de quem? Ele define isso, sabe por quê? Porque aqui há o grande mistério, a grande bênção da encarnação. Deus se fez homem, Deus habita entre nós, Emanuel, para nos abençoar. Então Deus quer ser conhecido como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção que isso é muito, muito importante. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, porque eu já tenho ouvido isso aí. Ah, Titão, o Deus dos cristãos é o mesmo Deus Alá. É só uma visão diferente. Não é, meus queridos. Porque Alá não tem filho. Alá é único. O nosso Deus é trino. É totalmente diferente. O nosso Deus tem um filho. Ele fala isso no Velho Testamento e ele fala isso no Novo Testamento. Jesus várias vezes, chamando as pessoas para adorar a Deus, definiu que esse Deus, ele tem um filho. E o filho dele é Jesus Cristo. Por isso ele fala, ninguém vem senão por é Jesus Cristo. Então você foi convocado nessa noite para louvar esse Deus maravilhoso, privilégio, porque você é único, você é especial para esse Deus, no meio de mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. E Pedro quis encorajar as pessoas. Tire os olhos da lama. A segunda razão, porque você foi salvo pela grande misericórdia de Deus. Olha, que coisa mais incrível. Ele diz assim, olha, conforme a sua grande misericórdia, Ele, esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez conosco? Ele nos regenerou. A expressão regenerar é novo nascimento.
Foi Deus quem efetuou em nós um novo nascimento. Nós somos uma nova criatura. E mais uma vez, isso vem nos encorajar. Deixa-me mostrar uma coisa muito legal aqui para você. Segura sua mãozinha aqui em Pedro. Volta algumas páginas para trás. Em 2 Coríntios, capítulo 4. Porque é muito importante você entender o poder desse Deus para fazer de você uma nova criatura, para regenerar você. A gente escuta muito na televisão, às vezes, alguém que dá uma batida, né? E aí o repórter vai entrevistá-lo e ele fala: não, nasci de novo. Já ouviu isso? Mas muito longe do que significa biblicamente nascer de novo. Você foi feito uma nova criatura. Você é uma nova criação. Olha o que diz no capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4:4. Diz assim, olha: o Deus desta era. Quem é o Deus desta era? Quem é o Deus desta era? Satanás. A Bíblia diz que o Deus desta era, o que ele fez com as pessoas? Cegou o entendimento dos descrentes. Paulo está descrevendo a minha, a sua condição antes de conhecer a Jesus. Nós éramos o quê? Cegos. As pessoas falavam de Jesus, falavam da Bíblia, mas a gente não entendia nada. Por quê? Porque nossa visão espiritual estava cega. E quem fazia isso conosco? Satanás. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Qual o propósito? Para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós, diz o apóstolo Paulo, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós apenas como escravos, servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça luz. Quando é que Deus disse isso? Quando é que Deus disse: das trevas resplandeça luz? Na criação. Lá em Gênesis, quando você diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no versículo 3 diz assim: fecha os seus olhos, e quando eu falar você abre os olhos. Todo mundo fecha os olhos. O que Deus disse? Haja luz. E houve. Deus teve que exercer todo o seu poder criador, para que das trevas Ele fizesse luz. Então volta comigo agora, os olhos aqui. Então esse Deus todo-poderoso que disse: haja luz, e resplandeceu a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? O que é regeneração? É o poder exercido de Deus, o Espírito Santo, na vida do pecador que está cego espiritualmente, para que ele possa então ser iluminado e então compreender quem é Deus na face de Jesus Cristo. Então, aqui, volta comigo para Pedro, quando ele está dizendo: olha, conforme a sua grande misericórdia, Deus efetuou em nós o seu novo nascimento. Não foi porque você era bom, não foi porque você fazia boas obras, não é porque você obedece o papai e a mamãe, é um bom marido, não é por causa disso, porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, mas foi por causa da sua grande misericórdia que Ele fez isso. E por que Deus nos regenerou? 2 propósitos está aí no versículo. Primeiro, para uma esperança viva, uma esperança imortal. O cristão tem uma esperança que não pode acabar, diz o apóstolo Pedro. Pode estar disperso, pode estar passando por adversidades, provações, mas ele tem uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então há uma chama que fica acesa em nosso coração, mesmo diante da adversidade, porque nós temos uma viva esperança. E no versículo 4 ele fala: para outro propósito, uma herança que jamais poderá perecer, que jamais poderá macular-se, que jamais poderá perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada
no último tempo. Então olha, ele está dizendo, você foi salvo, você não é uma pessoa mais perdida, você não está mais cego nos seus delitos e pecados, porque Deus foi grandemente misericordioso com você. Então Pedro está encorajando aqueles cristãos, ele quer nos encorajar hoje aqui nesta igreja, mesmo diante das adversidades. Você é salvo, Deus pagou um preço pela sua vida, o sangue de Jesus não foi derramado em vão, mas ele foi derramado para perdoar você. E ele está dizendo, olha, em terceiro lugar, tire os olhos da lama, porque você está protegido pelo poder de um Deus todo-poderoso. Essa expressão, herança guardada, pode significar que ela está sob custódia. Quem é que está guardando esta herança? Não somos nós, porque se fôssemos nós que estivéssemos guardando, se dependesse de nós, a gente perderia esta herança. Mas ela está sob custódia de Deus. É Deus quem guarda esta herança, guardada nos céus para vocês, que, versículo 5, mediante a fé, são protegidos. É um sinônimo na língua grega da palavra guardada. Então olha como é interessante, Deus ele guarda a nossa herança, e no versículo 5, Ele nos guarda ou nos protege, para que a gente possa receber essa herança. Nada, ninguém pode nos tirar esta herança. Por isso lá em João, Jesus falou para as suas ovelhas e diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, as minhas ovelhas, e elas me seguem. Por isso Jesus diz, eu lhes dou a vida, jamais perecerão, porque elas estão nas mãos do meu Pai. Então nós estamos protegidos, guardados. Isso é motivo então para a gente continuamente estar louvando a Deus. Eu preciso focalizar não na lama, mas eu preciso focalizar a minha atenção nas bênçãos da salvação. Eu fui convocado para louvar a Deus, não só no domingo. Você já pensou que a eternidade você vai estar diante da igreja universal, crentes de todos os lugares, com corpos glorificados, você vai ver anjos ao seu lado, e lá na frente vai estar o Senhor Jesus Cristo, e você vai adorá-lo pela salvação, você vai dizer, bendito, digno é o Cordeiro que foi morto, porque ele com seu sangue comprou gente, e você vai olhar pessoas de todos os lugares. Isso é privilégio. Você foi salvo pela misericórdia, não é porque você é bonzinho, você está protegido pelo poder de Deus. Quarta razão, você tem uma fé genuína, não é uma fé falsa. Pedro está falando para crente genuíno. Todo crente genuíno que nasceu de novo, que está protegido pelo poder de Deus, tem uma fé genuína. Ah, mas então eu conheço tanta gente que tinha fé e desviou. Meu querido, quem se desvia é porque não tem fé genuína. Porque quem começou a boa obra em nós, vai completá-la. Deus nunca vai desistir de nós. Por isso nós precisamos crer que a fé que nós temos é uma fé genuína, verdadeira. Não é a fé que esse pessoal está pregando na televisão, que você pode mandar, determinar, até para Deus te obedecer. Não é isso que eu estou dizendo. Olha comigo no versículo 6. Nisso vocês devem se alegrar, exultar. Nisso o quê? Aquilo que nós falamos, 1, 2, 3. Que você é convocado para louvar, que você é salvo pela misericórdia de Deus, que você está protegido e nada pode tirar a sua salvação. Então Pedro está dizendo, focaliza nisso vocês têm que exultar. Aí ele baixa a bola e diz, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. São as adversidades. Não é falta de fé, meus queridos, às vezes eu ouço isso. O irmão passando por lutas, por dificuldades, e aí a pessoa questiona, será que eu sou amado por Deus? Será que eu tenho fé verdadeira? Tem, porque crente passa por isso. Pedro está falando isso. Mas ele está dizendo, olha, mesmo que agora por um pouco, comparado com a eternidade. E provação, vem cá, baixa a bola da gente, não baixa? Pedro fala isso, olha, vocês vão ser entristecidos.
Mas não é aquela tristeza que tira a nossa esperança. Por isso no 7 ele diz assim, olha, por que então Deus permite essas provações? Ele diz no 7, assim acontece, essas provações são permitidas por Deus na vida dos seus filhos, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Pedro está fazendo uma comparação, está dizendo, olha, a fé genuína do cristão, para Deus, ela é muito mais valiosa do que ouro refinado. E em segundo lugar, esta fé genuína vai fazer o quê? Ela vai resultar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Lembra de Satanás? Ele deu um rolé e foi lá para o céu. Chegando lá, Deus perguntou para ele, o que você estava fazendo? Ele estava dando uns rasantes lá na terra. E Deus então pergunta assim, você viu a minha serva Edna? Você viu o meu servo Beltrão? Você viu o meu servo João? Você viu o meu servo Maria Helena? Ele faz isso. Vocês lembram de Jó? A questão é que Satanás, a Bíblia diz que ele é o acusador. O que é acusador? É alguém que aponta o dedo e fica falando assim, não, mas a Edna adora o Senhor porque ela tem emprego, porque ela tem saúde, porque ela tem marido, ela tem filho, tem neto. A Sebastiana adora o Senhor porque, o Marcos adora o Senhor porque, isso é acusação. É por isso que Deus permite provações na nossa vida. Não é porque Deus não nos ama, é porque Deus nos protege. Olha que legal. E Deus não vai nos abandonar nem diante da provação. E Ele vai esfregar na cara de Satanás que nós o amamos independente das circunstâncias. Isso significa que a gente não vai entristecer? Vai, porque Pedro está dizendo, as provações entristecem, mas não nos tiram do foco, não nos tiram do caminho, porque nós sabemos que aquele que começou uma boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós temos uma fé genuína, e esta fé genuína, ela produz frutos para toda a eternidade. Quando o Senhor Jesus se manifestar em glória, e nós formos arrebatados, ou transformados, ou ressuscitados dentre os mortos para encontrar com Ele, a nossa fé vai redundar em louvor, honra e glória, na manifestação desse grande Deus e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Tire os olhos da lama, você tem a maior razão do mundo para se alegrar. Qual é essa grande razão que nós temos? Olha comigo no versículo 8. Ele diz assim, olha, ele está falando da manifestação do Senhor Jesus, que vai vir um dia, e ele diz no versículo 8, mesmo que vocês não o vejam, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, vocês creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da fé cristã? É ter um casamento acima de toda suspeita, é ter saúde plena, é ter casa na praia, é ter saúde. Não é essa a proposta bíblica. O resultado da nossa fé é que nós vamos adorar a Deus passando por adversidades. Ele está dizendo aqui, olha, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da fé cristã? A salvação da vida de cada um de nós. Esse é o alvo, porque a vida que nós temos aqui, diz a Bíblia, vai a 70, 80 anos e em grande parte é canseira, é enfado. Mas o que são 70, 80, 90 anos, comparado com a eternidade na presença do nosso Deus? É isso que tem que trazer o nosso encorajamento. É por isso que a gente não pode focar na lama e ficar ensimesmado, entristecido demais da conta, perdendo a esperança e dizendo, não, mas minha filha, 2 homens estão atrás das grades, passando pelas mesmas circunstâncias, mas a atitude deles é diferente. Um só vê a lama, o outro contempla as estrelas. Tem muito crente focado na lama. Pedro está dizendo para esses cristãos, olha, vocês podem ter uma atitude diferente.
Ou vocês podem continuar olhando para a lama e lamentando e achando que as coisas são assim mesmo. Então, você tem a maior razão do mundo para se alegrar. Qual é essa razão? Um dia, você que foi convocado para louvar a Deus, que pela grande misericórdia desse Deus foi salvo e está seguro nas mãos dele, vai poder ver face a face o Salvador que você crê. Você nunca o viu, mas um dia ele vai voltar. Lembra de Tomé? Se eu não o vir, eu não creio. Mas o que Jesus falou para os discípulos e para Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque um dia verão, um dia nós estaremos face a face com o Salvador, o Senhor Jesus. Com aquele corpo que ele teve há 2000 anos atrás. Mas um corpo glorificado. E a última razão que Pedro dá para nós tirarmos os olhos da lama e olhar para as estrelas é que você tem o maior privilégio que os profetas e os anjos. Já pensou nisso? Às vezes a gente olha para o Velho Testamento e fala assim: ah, mas Deus parece que aparecia para eles, Deus falava face a face, aquele povo que é privilegiado. O Novo Testamento diz que não. O Novo Testamento diz que nós é que temos privilégio, porque o pessoal do Velho Testamento e até os anjos, eles não compreendem direitinho o que é a salvação, o perdão de pecados em Cristo Jesus. Olha comigo, a partir do versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a quem? A vocês. Olha aí, eles investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles, aos profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si mesmos, não para eles, mas para quem? Para vocês, os crentes do Novo Testamento, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles, os apóstolos, que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Salvação é algo tão esplendoroso, tão maravilhoso, que os profetas escreveram no Velho Testamento, eles falaram, mas eles, por mais que eles estudaram, eles não conseguiram entender direitinho essa ideia de que o Messias tinha que sofrer, e logo depois do sofrimento, entrar na glória. Tanto que quando Jesus veio e falou que ele era o Messias, o Filho de Deus, ele foi rejeitado pelos judeus. Então nem os profetas tiveram o privilégio que nós temos de entender quem é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias que veio morrer numa cruz. Muitos olham para o passado e dizem: ah, Jesus morreu porque não deu certo o plano dele. Ele queria gritar independência ou morte lá em Roma, mas os romanos foram mais espertos que ele. Não, ele falou da sua morte desde o início do seu ministério. Ele reuniu os discípulos e várias vezes ele falou: olha, o Filho do Homem vai subir para Jerusalém, ele vai ser entregue nas mãos dos malfeitores, ele vai ser morto, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então ele veio com esse propósito. Os profetas não entenderam, e a Bíblia diz que até os anjos, como se eles estivessem olhando lá do céu pela janela, dizendo assim: mas não entenda esse trem, porque para anjo não há salvação. A Bíblia diz que os anjos que se rebelaram, o que está reservado para eles? O inferno. Não há salvação para anjos, porque eles estavam lá na glória, vendo Deus. A rebelião deles então não tem salvação. Mas Deus se fez homem para salvar os homens. Então eu imagino que os anjos ficam tentando olhar e compreender a beleza do que é ser salvo.
Por isso a Bíblia diz para nós que quando um pecador se arrepende, lá no céu há festa, porque é motivo de alegria, porque todos estão cegos. Deus precisa dizer: haja luz, para que haja luz na vida do ser humano. Meus queridos, Pedro não tinha muitas expectativas de que as coisas iriam melhorar na sua época. Tanto que os estudiosos dizem que depois que ele escreveu essa primeira e a segunda epístola, que foi quase que uma em sequência da outra, ele foi morto e Paulo foi decapitado. Então o cristão ele não tem grandes expectativas de que as coisas vão melhorar nesse mundo. Mas a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está lá em cima. Por isso Pedro, querendo encorajar os primeiros cristãos e nós também, ele chama cada um de nós para tirar os olhos da lama e focalizar naquilo que não pode perder a essência. Aquilo que deveria fazer com que cada um de nós fôssemos verdadeiros adoradores, independente das circunstâncias. Um rei, você já deve ter ouvido essa história, eu acho ela bem legalzinha. Ele chamou um dos sábios do seu reino e ele queria um conselho para que quando ele estivesse passando por alguma situação difícil, estivesse meio deprê, esse conselho pudesse elevá-lo, ajudá-lo a sair do buraco. Mas ele queria um conselho que também, quando ele estivesse lá em cima, ele não se sentisse tão orgulhoso por cima da carne seca. E o sábio então falou: olha, rei, eu quero que o senhor se lembre de 3 palavras, somente 3 palavras, e vai ajudá-lo grandemente. Quando o senhor estiver em baixa, eu chamo isso de farol baixo, né? Quando você estiver de farol baixo, você vai se lembrar dessas 3 palavras para que você possa se elevar. Mas quando o senhor estiver por cima da carne seca, o senhor lembrar disso também para que o senhor possa baixar a bola e ser mais humilde. As 3 palavras é: isto vai passar. Isto vai passar. Quando a gente está passando por alguma situação difícil, alguma tristeza, enfermidade, diversidade, a gente deve se lembrar disso. Isto vai passar. Pode demorar. De acordo com Pedro, pode trazer até tristeza. Talvez nem vai passar aqui nesse mundo, mas isto vai passar. Para os incrédulos, não. Os incrédulos não têm esperança de que isto vai passar para eles, porque eles não têm um preço pago pela vida deles, que eles têm recebido isso pela fé. Mas quando você também estiver por cima da carne seca, que tudo estiver bem, lembra disso, isso também vai passar, para que você possa baixar a sua bola e entender que há apenas 2 maneiras de você conduzir sua vida: olhando para a lama, olhando para as estrelas. A sua atitude vai determinar grandemente como você vive, como você lida com as circunstâncias. Amém?